Olá pessoal, eu sou Maga Prisca do site comharmonia.com e estamos aqui com vocês em mais esse encontro, neste momento tão especial, onde estamos vivendo esta fase, aprendendo com esta doença Covid-19. Temos aqui, o nosso grupo tem ficado bastante sobrecarregado com muitas atividades. Vocês sabem que nós somos terapeutas também, trabalhamos com diferentes tipos de terapia integrativa, compartilhamos com vocês um tratamento com frequências de ondas, que foi com a máquina de cura Ein-Sof-Or. Compartilhamos esse tratamento gratuito com todos os que se interessem e devido a esse compartilhamento, nós temos aqui centenas e centenas de pessoas que estão fazendo tratamento. O feedback que a gente tem das pessoas é que estão todas bem, mas isso faz com que a gente fique um tantinho sobrecarregado. Então vocês perdoem a minha voz, porque vez por outra está falhando. Eu estou falando muito, tanto devido aos trabalhos como devido a muitas consultas também que tenho atendido. Então, às vezes, a voz fica um pouco prejudicada, mas vai ser possível a gente tocar adiante aqui esta conversa muito necessária que nós queremos ter com vocês. Muitos de vocês nos pediram maiores esclarecimentos do ponto de vista esotérico e do ponto de vista da ciência espiritual. Vocês nos pediram maiores esclarecimentos a respeito do coronavírus e da doença que ele gera, que foi chamada de Covid-19. Eu tenho aqui, como sempre, a minha pauta para ler com vocês. Por quê? Porque os instrutores maiores e os terapeutas colocaram aqui pontos importantes para a gente compartilhar. Eu não quero deixar escapar nenhum. Então eu vou utilizar aqui o meu roteiro com vocês para a gente conseguir aprofundar isso, tá bem? Então nós vamos compartilhar estas informações com vocês, mas relacionadas com a ciência espiritual e com as obras sagradas, que é a parte que nos cabe na nossa área, entender isso deste ponto de vista, está bem? Além do mais, não somente nós vamos compartilhar com vocês informações, conhecimento do que é isso e do porquê isso está acontecendo, mas também, mais importante do que conhecer e saber, é recebermos chaves de cura, recebermos estas chaves das obras sagradas, destas obras milenares que estão conosco na sociedade humana há muito tempo. Então essas obras tanto contêm o descritivo do que está acontecendo, como também contém quais são as chaves para a cura dos problemas que estamos vivendo. Quando nós falamos de obras sagradas, pessoal, quando nós falamos de obras sagradas que descrevem ciência espiritual, nós estamos falando de obras diretamente relacionadas com os grandes avatares. Então nós estamos falando de obras relacionadas ao grande avatar, o Mestre Jesus, a Buda, a Krishna, Lao Tse, entre outros tantos grandes avatares que nós tivemos a felicidade de ter aqui no plano físico da Terra, compartilhando conhecimento conosco. Então nós estamos falando de quais obras? Quais obras que nós chamamos de obras sagradas? Porque essas obras, elas foram montadas a partir de um conhecimento superior.
nós estamos falando da Torá, nós estamos falando dos evangelhos dos discípulos de Jesus, nós estamos falando de todos os registros dos primeiros cristãos que continham ciência espiritual. Então, muito desses registros estão colocados na Bíblia. Nós estamos falando dos Vedas, nós estamos falando do Tao. Então, entre outras obras que existem relacionadas diretamente aos avatares, nós temos essas. Então, quando nós falamos de obras sagradas ligadas aos troncos religiosos, nós não estamos falando das religiões atuais. Por exemplo, braços de religiões cristãs existem inúmeras, existem os ortodoxos, existem as religiões espiritualistas, as evangélicas, não é? Existem inúmeras. Não, nós estamos falando do cristianismo, o tronco religioso. Nós estamos falando das obras ligadas aos troncos religiosos, tá bem? E não as religiões inúmeras que existem na atualidade, embora muitas delas estão compartilhando conhecimento. Mas nós vamos aqui tratar de obras sagradas relacionadas a estes livros que nós falamos agora. Estes livros contêm o conhecimento do que está acontecendo neste momento e do que aconteceu ao longo das eras na sociedade humana. E também estas obras nos entregaram, além do entendimento e das profecias de cada fase da evolução na Terra, elas nos entregaram, como já dissemos, as chaves de comportamento e qual o caminho a seguir para que a gente consiga transcender os momentos de dificuldade, os momentos de aprendizado. Elas nos ensinaram a transcender o sofrimento e a viver o aprimoramento. É isto que estas obras nos ensinaram. E talvez ao longo do tempo, a gente nunca tenha dado a devida importância para esse tipo de ensinamento ou para atentar no que estava descrito nestas obras sagradas. Porque, embora exista sofrimento na Terra, ele nunca foi assim como está acontecendo agora, colocado em todas as nações, todas as pessoas ao mesmo tempo. O sofrimento sempre esteve isolado num lugar, ou em outro, e não foram todos que viviam aquilo. Apenas os próprios que estavam sofrendo e as pessoas que se moviam, não é? Através da sagrada compaixão e também se envolviam com esse sofrimento para resolvê-lo, para tentar saná-lo. Então, como nunca antes vivemos uma história como essa deste momento, nunca nós atentamos para o fato de que, se acontece um sofrimento, como é que nós fazemos para transcendê-lo? E onde é que isso está descrito? Nas obras sagradas, sempre esteve ali. Perceberam o que eu falei para vocês? Nós podemos escolher. Nós vamos viver a dor e o sofrimento ou vamos viver o aprimoramento? Isto é o que está descrito nas obras sagradas. Nós podemos escolher qual caminho seguir. E ao longo destas nossas conversas, nós vamos compartilhar este conhecimento das obras sagradas e da ciência espiritual com todos vocês. Até a próxima, pessoal!